Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo, Santo Agostinho, rogai por nós. Olá, meus amigos. Iniciamos mais um encontro do nosso curso sobre História da Igreja. Muito bem. Nós estamos falando nessa fase inicial, nessas primeiras 4 aulas, sobre as contribuições, sobre a preparação do mundo para o advento de nosso Senhor Jesus Cristo, para o advento da Igreja. E relembrando que falamos na nossa segunda aula, né, nós nos baseamos no texto de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, que diz: quando chegou o tempo oportuno, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Ora, o tempo oportuno é aquele tempo que Deus preparou, aquele tempo que Deus arquitetou, aquele tempo que Deus planejou para o nascimento do seu Filho. E para isso, nós entendemos que Deus se utilizou de 3 grandes civilizações para preparar o mundo para o advento de Cristo. Deus se valeu do judaísmo com a sua grande contribuição religiosa. Deus se valeu da civilização macedônia, dos gregos, com a sua contribuição cultural, com a sua contribuição linguística, com a sua contribuição filosófica. E Deus se vale também da civilização romana, né? E é nessa ordem que acontecem as preparações. Primeiro a civilização judaica, depois a civilização grega, né? E por último a civilização romana, que era aquela que estava vigente no tempo da vinda de Nosso Senhor e do nascimento, do surgimento propriamente da Igreja. Muito bem, nós sabemos que a história romana, a Roma Antiga, ela se divide em 3 grandes períodos, né? Em 3 grandes fases. Nós temos a lenda inicial, não é? Nós temos já o dado histórico, mas um tanto mitológico, da fundação de Roma no ano 753, 754 a.C., né? Pelos irmãos Rômulo e Remo, aqueles que são achados por um pastor e alimentados por uma loba. Mas, deixando de lado o mito, nós temos mais ou menos essa data do ano 753 como o surgimento de uma pequena aldeia às margens do rio Tibre, na Península Itálica, que vai se tornar o grande Império Romano. Essa primeira fase de Roma, que se inicia em 753 e se estende mais ou menos até o ano 508, 509, é a chamada fase da monarquia. Então, a Roma era governada por reis. Lembrando que nesse período, Roma era uma cidade-estado, uma região muito pequena, muito insignificante, né? Os grandes impérios que dominavam o mundo nessa época eram a Assíria e posteriormente a Babilônia, né? Depois disso, a partir de 508, 509, Roma se transforma numa república, surgiu a República Romana, não é? Que tem uma vida muito longa, vai durar 450 anos mais ou menos, né? E na República Romana, Roma vai conviver, ela vai existir ao lado de 2 grandes impérios. Ela vai lá, fica lá no seu cantinho, na Península Itálica, não é? Como uma república um tanto pequena, né? Porque o grande império da época era a Pérsia de Alexandre o Grande, e seguido a Pérsia de Ciro o Grande, seguido da Macedônia, da Grécia, de Alexandre o Grande. Mas, como Alexandre morre em 323 e os seus generais dividem o seu império, né, em impérios menores, isso favorece favorece a Roma expandir as suas fronteiras para além da Península Itálica. Então Roma começa a crescer e começa a dominar aqueles pequenos reinos que eram governados pelos sucessores dos generais de Alexandre. E quando chega no ano 48 a.C., Roma deixa de ser uma república, não é? E se constitui um império romano, e ela já domina todo o mundo conhecido de sua época, né? Já não existe mais a Macedônia de Alexandre, já não existe mais
os impérios de cultura grega, dos herdeiros dos generais de Alexandre. Quem domina o povo, ou quem domina o mundo, quem domina praticamente todo mundo conhecido, ali por volta do ano 48 e seguintes depois de Cristo, é Roma. É preciso entender aqui, porém, uma coisa. Não obstante Roma ter dominado todo o mundo, e no ano 48, com a consolidação do Império, ela está no início daquele período que será o seu auge, a dominação romana é essencialmente uma dominação jurídica, política e militar. Exatamente. As legiões romanas estão em todo o Império. O direito romano é vigente em todo o Império. E todo o Império é governado politicamente, por Roma. O imperador em Roma e os seus prefectos, os seus procuradores, nas províncias, em todas as províncias do mundo, inclusive aquelas mais distantes. No entanto, reafirmando, a dominação romana se manteve nesse ambiente político, jurídico e militar. De certo modo, Roma não teve o êxito que a Grécia anteriormente teve de imprimir uma cultura romana. Isso é muito curioso, isso é muito interessante para o nosso estudo da igreja. No tempo de Cristo, nos anos em que Jesus nasceu e viveu, e nos primeiros anos da igreja, era o Império Romano quem dominava o mundo. Eram as legiões romanas, a força militar do mundo. Era o direito romano quem ditava as leis do mundo. No entanto, o idioma falado por todo o mundo não era o latim, ainda era o grego. A forma de pensar, de raciocinar, de questionar, não era uma filosofia romana, ainda era a filosofia grega. Então veja que interessante. Alexandre constrói o seu grande império, domina o mundo, imprime a sua cultura no mundo. Os sucessores mantêm e imprimem com muito vigor esse helenismo, a cultura helênica, a cultura grega no mundo. Mesmo depois que esses impérios são dominados por Roma e Roma domina o mundo sob o aspecto político e militar, a cultura, o modo de pensar, o modo de raciocinar e o idioma continuam sendo o modo de pensar, a cultura e o idioma grego. Então você tem aí uma espécie de uma amálgama, uma mistura. Se você tomar a vida terrena de Cristo, o mundo estava sob domínio romano, mas domínio cultural ainda muito preponderante de forma grega. Ainda uma herança macedônia, mesmo que a dominação política fosse de Roma. Então é nesse contexto que vai surgir a igreja. Mas a contribuição do Império Romano vai além de uma simples dominação política, militar e jurídica. Os romanos foram muito eficientes na questão da prestação de atividades estatais em benefício da coletividade. Aquilo que nós poderíamos chamar hoje, no nosso mundo, de serviços públicos. Em Roma, nós tínhamos nesse tempo esgotamento sanitário e nós tínhamos pelas grandes cidades do Império segurança, bibliotecas, estradas romanas, rotas, escolas. Então havia uma infinidade de equipamentos públicos no Império Romano, pelo menos nas grandes cidades do Império Romano, que facilitavam a apreensão do conhecimento, a divulgação, por exemplo,
da leitura, da capacidade de se comunicar de forma escrita, de ler, de se fazer compreender. As rotas navais permitiam o deslocamento por todo o Mediterrâneo em barcos com relativa velocidade. Nós tínhamos um sistema postal onde eram permitidas que as comunicações trafegassem com relativa segurança entre as várias cidades, pelo menos as maiores. Nós tínhamos em Roma, por exemplo, bibliotecas, aquedutos, esgotamento sanitário, escolas, espaços públicos de higiene, enfim, existia segurança no Império. Todo esse conjunto de serviços públicos que o Império Romano produziu e prestou, pelo menos no âmbito das grandes cidades, serão de fundamental importância para o desenvolvimento do Evangelho. Então, quando você lê no livro de Atos aquelas 3 grandes viagens missionárias de São Paulo, ou quando você lê, por estudar a tradição da igreja, que os 12 apóstolos viajaram pelas várias regiões do Império para divulgar o Evangelho, saiba que eles puderam viajar porque existiam estradas romanas, rotas marítimas romanas, postos de soldados, não é? Unidades militares das legiões romanas, que de certa forma garantiam um mínimo de ordem pelo vasto Império Romano. Ou seja, esse conjunto de atividades prestacionais do Império Romano vai proporcionar, vai facilitar a divulgação do Evangelho, né? E tem uma outra questão interessante. Esse conjunto de atividades prestacionais, esse bem-estar do Império Romano, ele vai ser chamado pelos historiadores de Pax Romana. Era a paz romana. Era prazeroso viver no Império, né? Existia paz no Império. E o auge da Pax Romana, veja só, o auge da Pax Romana vai ser ali entre os anos 28 a.C. e 180 depois de Cristo, na época dos imperadores, né, do Marco Aurélio, entre Augusto e Marco Aurélio. Então observe bem, é entre 28 a.C. e 180 depois de Cristo. Então é o momento exato que nasce o nosso Senhor, que temos o advento de nosso Senhor, o surgimento da igreja e até os primeiros, vamos dizer, 150 anos da igreja. É o momento em que nós estamos vivendo sob essa Pax Romana, que vai facilitar o deslocamento, a transmissão do Evangelho, as viagens, né, por todo o Império. É verdade que a partir do ano 64 nós temos início à perseguição, né, ali do Império Romano contra a Igreja. Mas, ainda que o Império tenha perseguido ferozmente a Igreja, não se pode negar essa contribuição do Império, não é, para a preparação do mundo, não é, de tal forma que o nascimento de nosso Senhor e o surgimento da Igreja pudesse se dar no momento oportuno, no momento que São Paulo chamou de plenitude dos tempos, né? Então, nós vamos perceber nessas últimas 3 aulas como se deu a preparação do mundo, a preparação das culturas e das civilizações para o advento de nosso Senhor e para o surgimento da Igreja. Então, quando eu leio o texto de Gálatas 4:4, onde São Paulo nos diz: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. O que eu leio nas entrelinhas desse texto? Eu começo a ler o seguinte: 1100, 1200, 1300 anos antes dessa plenitude, Deus tira o povo do Egito e começa a preparar uma civilização para o advento de nosso Senhor. Começa a preparar uma civilização sob o aspecto religioso, sob o aspecto moral, sob a questão do monoteísmo, sob a questão do surgimento, da esperança de um Messias que havia de vir.
né? E essa é a grande contribuição do judaísmo, né? Do povo de Israel. Quando eu leio esse texto de Gálatas 4:4, eu começo a pensar também na preparação cultural que Deus fez, fazendo surgir na Grécia, né, na Macedônia, inicialmente a capacidade de articulação filosófica, a capacidade de pensamento sobre do que é feito o mundo, do que é feita a natureza. Posteriormente, quem é o homem, o surgimento do idioma grego, né, o espalhamento dessa cultura grega por todo o mundo conhecido. E quando eu leio o texto de Gálatas 4:4, eu posso ver também a preparação do mundo com a utilização por parte de Deus do Império Romano, construindo um ambiente de relativa organização política, jurídica e militar, né? Com a construção de escolas, de estradas, né? Com a preparação, vamos dizer assim, do arcabouço físico para o advento da igreja, para o advento do cristianismo. Então nós temos aí uma preparação de ordem religiosa com o judaísmo, de ordem cultural com a cultura grega e de ordem material e prática com a civilização romana. Aí nós vemos Deus preparando o mundo para, no momento específico, exato, correto e perfeito, fazer Jesus se encarnar, vir ao mundo, cumprir a sua missão e fundar a sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós.